Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A instabilidade da estrutura do governo no mundo inteiro. Já percebeu isso? Que a política, como ela funciona, ela está estruturada dentro, principalmente do Ocidente, como ela é completamente instável. Vem governo, vai governo, vem governo, vai governo, vem governo, vai governo. E a gente nunca sabe o que vai acontecer no período seguinte. O modelo estrutural da política no Ocidente ele é completamente instável. Observe que as pessoas estão sempre ansiosas pelo que vai acontecer. Sempre ansiosas. Infelizmente, até as denominações imitaram esse governo instável pagão que nunca nos dá uma segurança. As pessoas estão sempre sendo passageiras. E isso vai, obviamente, causando uma ansiedade, porque nada dura, e principalmente quando coisas boas deveriam durar. E assim a sociedade vai vivendo sempre os desafios de ter que estar esperando aquilo que vai acontecer. Mas não é assim com Deus. Ah, como é bom saber que Deus é um rei que reina para sempre, que ele nunca deixa o trono. Vamos continuar o Salmo 10, versículos 16 a 18, que nos dizem assim: O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Olha que conforto grandioso que nós temos. Porque ficamos aqui na terra olhando para toda essa instabilidade, principalmente na mão de homens pecadores, e de repente Deus nos lembra: opa, mas não é assim a política divina. A política divina é sempre eterna. Quando nós vamos para Êxodo, capítulo 15, o cântico que Israel cantou junto com Moisés, a vitória de Deus sobre os egípcios, depois de ele ter falado da derrota de um grande império. Os egípcios eram uma grande força naquela época. O maior homem, poderíamos dizer, daquela época era o faraó. E Deus destruiu aquele reino das trevas. Deus simplesmente libertou com poder e glória o seu povo, que estava no meio sofrendo injustamente os males daquele homem tirano. Diz no finalzinho do cântico, depois de falar de tudo que Deus fez, trazendo vitória para Israel, diz: O Senhor reinará por todo o sempre. Olha a comparação, os homens passam, os seus reinados passam, são estáveis. Mesmo dentro de Israel, onde havia rei, e o modelo era diferente, não é esse modelo greco-romano, era um modelo divino, em que o homem reinava por toda a vida. Mas mesmo assim, os homens passam. Então vinha rei, morria depois de um certo tempo e substituía o seu filho. E a dinastia de Davi era então assim prolongada, mas sempre com um novo rei, sempre com um novo rei, porque os homens passam. Essa é a grande diferença do reino dos homens, é que sempre passa. Imagina em nossos dias, em que o homem aderiu a um governo completamente instável, em que as coisas nunca permanecem. Em pouco tempo se tira logo o reino, o governo de alguém. Sempre há instabilidade, sempre. Mas você pode olhar para alguém que, sendo Criador, Deus, Salvador, é também um Rei eterno, em quem podemos lançar toda a nossa vida e saber que Ele está presente e governando esse mundo de instabilidade, mas com um reino estável, porque Ele permanece para sempre. Sim, eu sei que tantas vezes a angústia se aperta o nosso coração por ver toda essa instabilidade de um mundo que vive de altos e baixos, mas é para Deus que temos que olhar. Se você olha para o mundo e toda a sua instabilidade, seu coração vai ficar ansioso. Seu coração vai ficar sempre preocupado, porque você, por causa da própria instabilidade, as características, né, da forma
como o mundo é sempre dirigido de forma estável, trará ao seu coração a ansiedade de estar sempre olhando para altos e baixos. Se você olha para dias bons, dias maus, dias bons, dias maus, dias bons, dias maus, você estará alimentando em seu coração a ansiedade. É para você olhar para o Senhor, para aquele que reina para sempre. E veja que as mesmas palavras são ditas sobre Jesus. Em Lucas capítulo 1, quando se está proclamando o nascimento de Jesus, diz o texto que o anjo do Senhor falou: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Davi teve muitos filhos que assumiram o trono porque eles eram descendentes legítimos. Mas sempre vinha um, depois vinha outro. Jesus encerra isso. Ele é rei para sempre. No reino de Deus, o governo é eterno, é estável, é permanente. Você olha para o Senhor que senta-se no trono e sabe que Ele estará para sempre no trono. E é aquele rei que reina com justiça, com santidade, que cuida do seu povo de verdade. Portanto, é para Ele que a gente deve sempre olhar. Olhe para Ele para que você mantenha um coração seguro. A instabilidade no coração, que é a ansiedade, não é saudável, não é bom. É bom é nós vivermos tranquilos. Por isso que Paulo nos diz lá em Filipenses, texto que de vez em quando nós lemos, capítulo 4, que não deveríamos andar ansiosos de coisa alguma. Ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o coração e a mente. Portanto, o propósito de Deus, o desejo de Deus é que nós tenhamos um coração estável. Mas por quê? Como eu consigo ter um coração estável, pastor? Como é que eu posso descansar o coração nesse mundo de instabilidades em que tudo está mudando constantemente? Quando você olhar para o Senhor que reina sobre este mundo. Porque mesmo que o mundo, por causa do pecado, viva todos esses altos e baixos e instabilidades, Deus reina para sempre. Recorra a Ele. Veja que é exatamente o que o Salmo nos disse, que Ele, que reina para sempre, Ele ouve o desejo dos humildes, fortalece o coração dos que clamam a Ele, faz justiça ao órfão e ao oprimido. Olha para Ele. Senhor, esse mundo de instabilidades, de governos que vão e vêm, de injustiças, de altos e baixos, ó Deus, vem, conduz nossas vidas, socorre-nos, faz justiça, porque o Senhor é de eternidade a eternidade. O Senhor reina para sempre e o Senhor vê todas as coisas. E assim a igreja deve entregar a sua vida, não à mão de homens, pecadores instáveis, entregar a sua vida nas mãos de um Rei eterno, que reina com justiça, para inclusive agir e intervindo neste mundo de muitas injustiças. Então sempre coloque seu coração diante do Senhor, para que você não viva uma vida instável olhando ao mundo, mas viva a alegria de uma estabilidade, a paz de uma estabilidade, por confiar sua vida ao Rei Eterno. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado, porque o Senhor é o nosso Rei e reina para sempre. Porque é a Ti que nós clamamos quando sofremos as injustiças, maldades, perseguições e tudo que é comum neste mundo instável, neste mundo pecador. Nós sabemos que a nossa vida não está nas mãos de homens pecadores, está nas Tuas mãos. Pedimos, portanto, que o Senhor nos conduza, guie, fortaleça, acuda e ajude a viver para a Tua glória neste mundo. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.